Cristo Jesus. Eu sou o pastor Djalma, caso você ainda não me conheça. É um grande prazer estar aqui com você. Todas as sextas-feiras, às 16h10, nós temos uma live onde eu trago a palavra do Senhor, eu oro com você também. O objetivo é trazer a palavra de Deus de uma forma muito clara, de uma forma muito simples também. É muito importante que nós entendamos que a palavra do Senhor nos orienta a respeito da nossa. Ele nos chama para fazermos. Mas existe uma grande batalha, que nós vamos chamar de batalha espiritual, onde existe um adversário, que a Bíblia chama de Satanás ou diabo. E esse é o que interfere na dinâmica relacional entre nós e Deus. Precisamos então ter como base a orientação da palavra de Deus para saber o que fazer. Se você olhar bem, todas as figuras bíblicas conhecidas morreram. Começando, por exemplo, por Adão, Eva, Noé, Abraão. E aí, Novo Testamento. Permaneça na terra a despeito da morte das pessoas. As figuras podem passar, os pastores podem passar, os líderes podem passar, a igreja não. O Senhor diz, os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras ou a minha palavra não vai passar. Então a palavra do Senhor, ela permanece através das pessoas, independentemente de quem sejam as pessoas. Agora, quem está conduzindo a palavra do Senhor sou eu e você. E o nosso adversário vai fazer de tudo para que a palavra, que também é chamada semente, ela não vá passando de pessoa para pessoa. O diabo, para parar a igreja, ele não fica na porta de uma igreja impedindo as pessoas de entrar. Ele vai até as pessoas onde elas estiverem e procura afastar as pessoas das igrejas. Procura criar contenda dentro das igrejas. Procura esfriar pessoas. Procura esvaziar pessoas. Essa é a batalha espiritual. Hoje eu quero compartilhar com você Mateus no capítulo 25. Versículo 14. Olha a profundidade dessa parábola. Interessante, né? Parábola é uma história instrutiva, que usa elementos conhecidos para trazer uma verdade que esteja acima do nosso conhecimento. E essa parábola, muito conhecida, mas em algumas situações muito pouco observada, é a parábola dos talentos, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, ou da sua terra, chamou os seus servos e entregou dos seus bens. Marque bem isso, são termos metafóricos. Esse senhor entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 1, aliás, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o seu senhor aqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Aqui já fica construído o modo que Deus age para conosco. Muitas pessoas estão confiadas que o Senhor vai voltar para buscar a igreja e simplesmente vai pegar os bonzinhos e vai levar.
Mas à medida que a gente, não está errado, mas à medida que nós começamos a pesquisar a palavra do Senhor, nós vamos perceber que Deus, Ele vai um pouco além. Só que nós temos uma resistência em estudar parábolas, em estudar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: examinai as Escrituras, entendeu? Porque elas testificam de mim. Olha como é que é interessante. O Senhor pede que nós examinemos as Escrituras, ler com muita atenção a palavra. Muitas pessoas não querem saber nada com a obra de Deus. Muitas pessoas simplesmente querem receber as benesses do Senhor, mas não querem compromisso, não se sentem envolvidas. E é importante que você, irmão e irmã, entenda que você não está assistindo essa live por um acaso. Muitas vezes nós queremos ouvir palavras, eu também, que digam quais são as nossas vantagens, o que eu ganho servindo a Deus. Só que o Senhor também nos chama como filho. João 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Portanto, nós somos os filhos de Deus. Como filhos, somos herdeiros. E como herdeiros, temos uma responsabilidade. O Senhor nos capacitou para que nós, aqui na terra, sejamos os representantes dele. O Senhor diz assim: tudo que você pedir em meu nome, crendo, você recebe. Nesse contexto, não é apenas receber riquezas, prosperidades, também. Mas aqui o Senhor está falando das ferramentas que nós precisamos ter para poder continuar sendo representantes do Senhor na terra. Segunda parte: o nosso adversário sabe que estamos empossados de autoridade e ele vai lutar para tirar a nossa autoridade. Quando o diabo vence Adão e Eva, observe bem, ele não matou Adão e Eva, mas ele tirou a vida espiritual. O que o diabo quer de nós, por isso que ele veio para roubar, para matar e para destruir, e algumas pessoas dizem que esse ladrão bíblico não é o diabo, quando é, o diabo veio para roubar a autoridade, para destruir relação entre o homem e Deus. Há outras interpretações que você pode usar. Ele veio para matar tudo aquilo que o homem tem de vida espiritual na terra, não necessariamente a vida física. Por quê? A vida física, Deus já determinou que ela vai acabar. Ao homem é dado morrer apenas uma vez. Então Deus já determinou, vai ter uma morte. Na parábola dos talentos, a revelação do Senhor é que todo mundo recebe algo da parte de Deus para granjear, negociar aqui na terra. Um recebeu 5 de acordo com a capacidade, outro recebeu 2 de acordo com a capacidade, e o outro recebeu 1. Agora o detalhe: não era errado esconder, enterrar o dinheiro, não era errado, podia. Observe que esse servo, ele não esbanjou, ele não desperdiçou, ele enterrou. Muita gente recebeu de Deus, sim, de acordo com a capacidade. Então observe bem, talento não é a capacidade, talento é de acordo com a capacidade, é uma habilidade, são dons. Irmão, irmã, Deus te capacitou para fazer coisas muito maiores do que você imagina.
Deus nos nomeou para que nós venhamos a dar frutos. Eu sei que é uma ministração que às vezes incomoda um pouco, mas a ideia não é essa, incomodar você. A ideia é despertar o irmão, a irmã, para que nós saibamos quem nós somos. Em Mateus 6, o Senhor diz assim: mas tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Observe bem. Essa dinâmica de poder entrar num quarto e falar com Deus, ela não era algo juridicamente aceitável no mundo espiritual. Foi uma conquista. Em Joel 2,28, o Senhor diz: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Por que não derramou antes? Porque não podia. Teria que acontecer a morte expiatória de Cristo na cruz. A partir do momento que o Senhor morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. A entrada para a presença de Deus agora se tornou para todos. O diabo, em desespero, lutou para que a igreja não tivesse acesso ao próprio Deus. Através do Senhor Jesus, temos acesso a Deus. E é por esse acesso a Deus que Deus fala diretamente com qualquer pessoa. O Espírito Santo habita no coração de qualquer pessoa. E a parábola dos talentos, ela vem nos mostrar que nós temos sim a centelha de Deus em nós, no sentido de poder. A centelha não por ser pequena, mas é a presença. A presença de Deus está em mim, está em você. Agora, como nós recebemos a presença de Deus em nós? A nossa carne, nosso emocional, ele vai se opor, porque são elementos muito diferentes, carne e espírito. Em Gálatas 5, a palavra de Deus diz que vai haver uma guerra, uma luta entre um e outro, porque são elementos diferentes. Mas à medida que nós começamos a deixar que o Espírito de Deus tome posse, tome conta, nós começamos a entender a parábola. Escuta, Deus, um dia, ele volta para buscar a igreja e ajustar contas com a igreja. Não é muito agradável usar o termo ajustar contas, mas está aqui no texto. Significa que não é apenas o Senhor voltar, pega a igreja e leva. A Bíblia, claro, está explicando aqui para a gente entender. Não vai ser Deus parar, conversar individualmente com cada pessoa no mundo inteiro. Mas vai haver um ajuste de contas, sim, o que nós fizemos com o talento, com a habilidade que Deus nos concedeu, com a presença dele que ele nos concedeu aqui na terra. Para isso não é necessário nós sairmos por aí, por exemplo, como missionários. Pode, claro que pode, mas eu quero dizer o seguinte: nós podemos manifestar a presença de Deus onde a gente está, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. E nem sempre é necessário subir numa mesa e começar a pregar para todo mundo. Pode, se quiser, pode. Mas o mais importante é o testemunho de vida, é o testemunho pessoal, é o modo que nós agimos e reagimos diante das situações do dia a dia. Aí já fica claro quem é que está no comando da nossa vida. Sabe por que o Senhor diz assim: se alguém te ferir da face, dê a outra? Ele fala que o comportamento do cristão tem que ser diferente. O Senhor diz assim: se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. O Senhor nos ensina a ser elegantes, espiritualmente. O Senhor nos ensina a andar como Cristo andou. É através da nossa conduta
que a palavra de Deus se manifesta. Eu gosto muito de uma frase, já falei várias vezes, que diz assim: pregue o evangelho quando necessário, use as palavras. Então eu quero convidar o irmão, a irmã, a tomar posse, escute bem, do que diz a palavra, porque algumas pessoas dizem: ah, mas eu não tenho dom para pastor, pastora, eu não tenho dom para músico. Irmão, escute, irmã, escute, o dom que Deus nos concedeu é de filhos, é de filhos. Tome posse, o dom que você tem, o poder também chamado, é de ser filho. Como filho, estamos cheios da presença de Deus. Comece fazendo as coisas que são possíveis. Um bom dia, boa noite, como vai? Ter sempre uma boa notícia para as pessoas que estão ao seu redor. Segundo passo, perdoe. Dê a outra face, que é a seguinte: não reaja nem se vingue. Comece a orar mais do que você orava antes. Comece com naturalidade a falar de Jesus, colocar Jesus no vocabulário. Qualquer assunto que estiver conversando, procure um espaço para falar do reino espiritual. Você vai ver que dá. O que nós não podemos fazer é talento, que a Bíblia usa o termo talento, que aqui é um valor. Aqui o termo talento tem muitos significados. Eu quero que você tome posse disso. Talvez, irmão, se não for você, alguém que talvez esteja assistindo, ou você conheça alguém, não se sinta pertencente ao reino de Deus. É como se o reino de Deus fosse um mercado. Alguns vêm para comprar, retirar algo, e depois vão embora. No nosso caso, vamos pegar o termo ainda mercado, nós trabalhamos no mercado. Entendeu? Todo mundo vai e a gente fica. E eu quero que você tome posse disso. Escuta. A palavra do Senhor diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque nós temos legalidade no mundo espiritual. Nós temos um direito no mundo espiritual. A nossa oração, ela tem um efeito jurídico no mundo espiritual, cuja resposta de uma oração nossa vem do próprio Deus. O Senhor diz: tudo é possível ao que crê. Então eu quero, irmão, que você, pela fé, eu sei que você está assistindo essa live, e não por um acaso, eu quero que você tome posse de quem é você, irmão, de quem é você, irmã. Que você tenha autoridade no momento da oração. Que você acredite no poder da sua palavra. Nós somos como um primeiro-ministro de um país. Nós somos como um presidente de um país. Nós somos como um chefe de polícia, um comandante de uma corporação. Um exemplo. A palavra de um comandante, de um presidente, de um primeiro-ministro é muito diferente do que é de um cidadão comum. Então, aqui na terra, quando nós clamamos a Deus, existe um sonido no mundo espiritual inteiro. O mundo espiritual inteiro ouve a nossa oração. E ela tem eco. Agora eu quero orar com você. A palavra do Senhor diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Pergunta: você vê? Não. Você tem que saber que foi. Se nós concordarmos a respeito de qualquer coisa que nós pedimos, será feito. Você vê? Não. Mas você tem que crer. No momento que eu e você estivermos orando agora, vai acontecer um rebuliço no mundo espiritual. E você precisa crer. O diabo vai enviar de imediato seus demônios
para dizer que não valeu, não funcionou, não vai acontecer nada. Demônios de medo, querendo nos assustar, de ansiedade, querendo nos paralisar. E você precisa acreditar, você é filho, você é filha. Deus nos ouve. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, entreguei, meu Deus, a palavra, Pai, ao coração do meu irmão e da minha irmã, Deus. Como o Senhor, Pai glorioso, falou comigo. E agora, Pai, nós oramos, pedindo, meu Deus, que o Senhor estenda, Pai glorioso, a vossa mão para este lugar. Eu oro, Deus, com meu irmão e minha irmã que estão agora acompanhando esta live. E não é por um acaso que estamos aqui juntos. Há uma batalha espiritual que se levantou, querendo, Pai glorioso, desestabilizar o emocional do meu irmão, da minha irmã. Luta na família, batalha na família, batalhas emocionais dentro da alma, dentro do peito, lutas na vida financeira, lutas referentes à saúde, que são batalhas, Pai glorioso, que nos atingem profundamente. A vossa palavra diz, Pai, que eu posso impor a mão sobre enfermos e curá-los. Eu oro por cada pessoa, Pai glorioso, que está agora assistindo essa live. Na autoridade, meu Deus, que o Senhor me dá, eu profetizo a bênção do Senhor sobre a tua vida, irmão. Eu oro com meu querido irmão Nailton, profetizo neste momento o milagre do Senhor. Eu oro neste momento com a minha querida irmã, mamãe da Lorena, pedindo um milagre agora. Eu oro com meu querido irmão Matias, pedindo milagre. Meu querido irmão Everton, sua família, pedindo milagre. Eu oro agora com toda a nação cristã, pedindo milagre. Irmão, irmã, tome posse. Repreendo você, demônio, espírito de mentira, demônio, espírito de ansiedade, ordeno no reino espiritual cair por terra. Eu oro com essa família, Pai, que está assistindo agora. Eu oro com esse pastor, com essa pastora, com esse missionário que estão assistindo agora. Peço, Pai, que o Senhor estenda a vossa mão. Eu quero um milagre. Eu oro com você, irmão, com você, irmã, tome posse. Deus é com você aí. Acredite no poder da oração. Acredite no poder de Deus. Receba milagre. Receba porta aberta. Receba vitória. Repreendo todo medo, angústia de alma, pensamento de morte, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor seja com você. Que Deus te dê paz, te dê um final de semana de bênção, uma sexta-feira de bênção, em nome do Senhor. Fique na paz e até a próxima sexta, 16h10.